É impossível pensar no mês de setembro e não lembrar da campanha Setembro Amarelo, uma mobilização nacional de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio e, claro, do cuidado com a saúde mental. A campanha também faz um convite à reflexão coletiva, destacando o valor da vida, a necessidade de acolhimento e o papel da sociedade em combater estigmas que ainda cercam o adoecimento mental. No contexto acadêmico e fazendo um recorte para os professores, o cuidado com a saúde mental é urgente. Uma pesquisa sobre qualidade de vida, realizada na Universidade Federal de Alagoas, apontou que os processos de intensificação do trabalho, em razão das demandas por produção acadêmica, comprometem a qualidade de vida dos docentes, afetando sua saúde e seu bem-estar tanto no trabalho quanto fora dele. Desta forma, é fundamental que haja um equilíbrio entre as demandas do trabalho e a vida pessoal e familiar, já que muitas vezes o trabalho docente não acaba quando o professor termina a aula. Neste 5º episódio do podcast Conversa Docente, o tema é Setembro Amarelo e os desafios à saúde mental docente. Em nossa conversa de hoje, vamos entender como o trabalho e as condições da docência impactam diretamente a saúde mental dos professores e professoras. Vamos falar também sobre riscos, fatores de proteção, políticas de cuidado e também de caminhos possíveis para enfrentar os desafios à saúde mental no cotidiano da categoria. Para isso, vamos conversar com Cristina Camelo, professora associada do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, doutora em Saúde Pública e professora permanente do mestrado profissional em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da UFAL. Eu sou Vanessa Taide e esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Seja muito bem-vinda, professora Cristina. Agradecemos por aceitar nosso convite. Eu vou começar essa nossa conversa trazendo uma questão central, que é a seguinte. O sofrimento psíquico é cercado por muitos tabus e estigmas, né? E isso afeta não apenas o acesso ao cuidado, mas também a forma como as pessoas se percebem quando estão em sofrimento. Então, diante desse cenário, como nós podemos pensar a importância da saúde mental para os docentes, especialmente considerando o ambiente educacional e todas as pressões e cobranças presentes nele? É um prazer contribuir para a ADUFAL, essa instituição que eu amo e sou extremamente solidária com o exercício dela ao longo dos anos. Antes de entrar no mérito central dessa pergunta, eu gostaria de registrar alguns aspectos que considero importantes para o meu modo de pensar sobre o trabalho docente. O primeiro aspecto que destaco diz respeito à significativa influência que o professor exerce sobre seus alunos e alunas de qualquer idade, mesmo que ele ou ela não tenha consciência da extensão dessa influência, seja no campo pessoal, interpessoal, profissional. Este é um dos mais importantes construtos teóricos dos tempos atuais sobre o trabalho, porque aborda a necessidade de trazer para a nossa consciência como sujeitos que o trabalho é e foi sempre uma construção objetiva e subjetiva, individual, coletiva e incentivada pelos meios que definem nossas responsabilidades profissionais. Como exemplo disso, trago uma referência sobre as responsabilidades do professor, que eu encontrei no livro Seminários, Trabalho e Saúde de Professores, lançado em 2023 pela Fundacentro, no capítulo 1, que trata sobre trabalho e saúde dos professores, uma ambiguidade a resolver ou o desafio da intervenção. É um trecho da LDB de 1996, a LDB 9.394. E aí, na página 39, esse capítulo 1, ele traz o seguinte: a representação social de um professor
enquanto um profissional de fundamental importância para o desenvolvimento dos alunos e da própria sociedade, passa, evidentemente, pela preocupação com o desenvolvimento cognitivo do aluno, o que não se limita a ensinar sobre o conteúdo das diversas matérias escolares, mas também pela preocupação em preparar os alunos para a vida em sociedade. Nesse sentido, talvez possamos entender melhor o disposto no referido capítulo, né, sobre o artigo 2º da LDB, quando estabelece que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Por mais ambígua e indefinida que tal formulação pareça, não há como negar que ela traz uma designação bastante ampla, a qual coloca os professores responsáveis pela educação muito mais como educadores em seu sentido mais amplo do que como responsáveis por ensinar conteúdos disciplinares estritos. O segundo aspecto que eu quero destacar, que é na minha forma de pensar e discutir essa questão, diz respeito a esse reconhecimento institucional e social. Tenho a impressão de que nem todos e todas nós que estamos no campo do trabalho docente quisemos assumir ou até temos clareza sobre a extensão e complexidade dessa responsabilidade por pessoas nominadas até hoje como alunos, que define que nós, professores, somos responsáveis pelo seu pleno desenvolvimento. E aí, algumas perguntas podem nos fazer refletir sobre essa complexa responsabilidade. O que levou cada um e cada uma de nós a ser professor ou professora? Foi estar contribuindo com o desenvolvimento pleno dos alunos. A gente teve essa consciência e tem essa consciência quando a gente ingressa ou até quando a gente já está há muitos anos no exercício da profissão. Quais os estímulos que recebemos da sociedade em geral e das instituições a que estamos vinculados para levarmos a contento essa responsabilidade de educadores? Somos reconhecidos subjetiva e objetivamente com ações que estão em acordo com essa exigência que nos é feita? Como estão nossas condições de trabalho? Como tem ocorrido a retribuição de nosso trabalho pelas nossas instituições e sociedades em geral? E não são retribuições apenas, vamos dizer assim, objetivas, como o salário, mas um modo de pensar e agir conosco. Após o esclarecimento desses dois aspectos, que realmente é o que pauta sempre a minha forma de pensar sobre o trabalho docente e o que decorre dele, de saúde e doença, respondo à sua pergunta esclarecendo mais uma coisinha, que ao longo de parte da última metade do século XX para cá, tem sido criado um fosso enorme entre o que é esperado de nossa profissão e suas retribuições e reconhecimentos, fosso este que eu vejo como gerador de conflitos de toda a natureza, que tem intensificado a ruptura desse modelo idealizado de professor versus suas reais condições de exercício profissional. E uma outra questão que a gente não pode deixar de abordar aqui, né, professora, é que quando a gente fala dos docentes, é preciso, da saúde mental docente, né, é preciso entender que o trabalho dos professores não se limita apenas ao ambiente da universidade ou da escola. Ele vai muito além disso. Por exemplo, os docentes universitários muitas vezes têm pesquisa científica para produzir, projetos de extensão que demandam atuação fora do campus, correção de provas e atividades, orientação aos estudantes que estão fazendo o trabalho de conclusão de curso. Enfim, a lista é bem extensa, né? E aí, professora, considerando que é praticamente impossível um docente conseguir concentrar todas as suas atividades de trabalho dentro do campus, o que é que pode ser feito para que haja um certo equilíbrio entre a vida pessoal e a relação com o trabalho para evitar um possível adoecimento mental? Falando objetivamente, no psicodrama, que é uma abordagem da psicologia, o Moreno, que é o autor dessa abordagem, ele fala que
os papéis, eles têm sempre uma companhia. Então, quando eu vou exercer um papel, seja ele qual for, de mãe, a mãe está, o papel complementar dela é o filho, e vice-versa. Tá? O papel complementar do professor é o aluno, mas nessa ampliação que você trouxe muito bem das atividades docentes, e seja ela nos vários estágios, na educação básica, no ensino superior, em outros tipos de ensino, aparecem essas ampliações. Tá? A gente vai ter, então, outros parceiros, não é? Que são os nossos próprios colegas de trabalho, dentro de um departamento, que nome tenha, departamento, setor, unidade acadêmica, que nome tenha. Vamos ter os parceiros, esses usuários externos, para quem a gente faz a pesquisa. Objetivamente, nós temos que dar conta de que há uma autorresponsabilidade, uma responsabilidade que é minha e que é de cada um e cada uma que está nessa função de professor ou professora. É primeiramente compreender que as exigências do mundo do trabalho ingressaram velozmente em nossas vidas diárias e, de certa maneira, nos encantamos com as tecnologias que hoje, né, nós temos disponíveis e que nos proporcionaram acesso a uma infinidade jamais vivenciada de informações. E algumas delas, pouco a pouco, foram performando nosso cotidiano, moldando nossas mentes e cérebros para absorvermos mais e mais informações de toda a natureza. Criamos novos hábitos que, em parte, alteraram mais ainda o nosso humor, o sono, a nossa convivência e disponibilidade de tempo para olharmos para nós mesmos. Então, essa autoobservação não pode ser dispensada da relação com a profissão. E principalmente se eu pensar, né, como psicóloga, na saúde mental, nós não temos como radiografar a mente. Nós temos como observá-la. Temos como senti-la, observá-la, aprender a conhecê-la. E aí nós temos que fazer esse processo de retorno para nós. Esse é o primeiro e grande passo. Professora, e nós sabemos também que os docentes, muitas vezes, são cuidadores, né? Fora da universidade, em suas vidas, na sua família, e muitas dessas vezes eles esquecem ou não têm condições de cuidar de si mesmos. A partir da sua experiência, quais são os sinais de alerta que podem indicar quando a saúde mental do docente está comprometida e que exigem maior atenção? Eu diria que os sinais da mudança do comportamento só podem ser, muitas vezes, ela é alertada por quem está próximo de nós. Há essa autoobservação que eu estou vendo ela declinar sensivelmente, e aí, quando nós não fazemos isso, aí a gente entra em desarmonia, em descompasso com o cérebro, que continua sendo analógico. Ele não é um cérebro digital, ele é analógico. E isso traz, de uma certa maneira, a ansiedade, traz, né, uma série de outros problemas que eu vou começar a abordar agora. Tá? E aí, nós precisamos avaliar se o que não nos faz observar. A gente está observando mesmo quando alguém diz assim para mim: fulano, eu estou achando você acelerado demais. Está acontecendo alguma coisa, assim, achando você distraído, com a fisionomia de cansaço, e a pessoa estranha isso. Esse estranhamento precisaria ser o sinal de alerta, tá? Quando ela estranhar e ter, eu diria assim, a disponibilidade de perguntar como assim, para que o outro pudesse dizer mais sobre nós, porque nós somos seres que a gente se desenvolve com o outro. Se a gente não para ouvir isso que está sendo dito sobre nós, a gente continua. E aí a gente vai comprometer a nossa saúde mental. Tá? Mas
Ainda há uma outra coisa que eu penso que é muito complicado ainda, não é nem complexo, é complicado, que é essa expressão saúde mental. Procurar um psicólogo ou ser ouvido por um profissional, ouvir isso que eu simulei agora aqui como exemplo, tá? Nos arma como pessoas, muitas vezes, porque a gente não consegue aceitar. Quando a gente não tem a autoobservação, a gente só tem a observação do outro. E aí a gente entra em descompasso com isso. Quando a falta de autoobservação é mais extensa, começa a afetar o próprio organismo físico, o corpo físico. E aí é a hora de nós começar a dar uma olhada nisso aí, tá? É como se há um divisor entre saúde física e saúde mental que precisa começar a não existir mais. Porque a saúde, os excessos de tudo que nós conversamos até agora, dessas situações, trabalha demais, um dia a conta chega para o corpo físico em primeiro lugar ou não, ou já vem há muito tempo e você começou a tomar medicação para dor de cabeça, para um estresse aqui, um estresse ali, vamos tomar chá, vamos tomar... mas não se procura a causa. É um sinal de que realmente nós estamos começando a diminuir ou a fragilizar a nossa saúde mental, que é vinculada a uma saúde emocional, né? Ao modo como a gente reage ao mundo. Então, as reações ao mundo de irritação, ou muitas vezes de raiva excessiva, ou de ignorar os fatos, tá? São reações muitas vezes de defesa, da manutenção dessa saúde que a gente não consegue, de algo que não está bem, eu não estou conseguindo lidar, né? E aí a gente não para, como a gente não para fazer essa autoobservação, a gente não reconhece. E o cérebro não reconhece também, porque nós somos um ser integral. E agora, para finalizar a nossa conversa, vale ressaltar que o Setembro Amarelo nos lembra que a prevenção passa pela informação, mas também pelo acolhimento. E aí, por isso, professora, eu gostaria de pedir que você compartilhasse conosco alguns caminhos e serviços de apoio em saúde mental que podem ser procurados pelos docentes que estejam enfrentando situações de sofrimento psíquico. O caminho inicial, né, é aceitar, primeiro, que está acontecendo alguma coisa, que há um corpo e uma mente desconfortável, diferente do que era esperado, né? A partir daí, eu não consigo imaginar um caminho único para esse passo de o que deve ser feito. E não há um caminho único, nem lugares ou profissionais específicos para mim. Não é o psicólogo só que vai resolver. Nós precisamos, por exemplo, uma coisa que eu sempre acredito bastante é quando cada um ou cada uma de nós tem alguém que nos é próximo, em quem confiamos, que possa nos dizer alguma coisa. Porque pode ser inúmeros caminhos. Então, por exemplo, a do FAO, para mim, é uma delas. Os sindicatos, eles sempre foram caminhos para ajudar os trabalhadores nas mais diferentes dificuldades. Ele não vai resolver tudo, ele vai resolver dentro do que está dentro da competência dele, mas ele pode indicar outros caminhos. Dentro da universidade, a gente tem e não tem, né? Pela distância, formalmente, a gente tem no curso de psicologia, um serviço de psicologia aplicada que hoje atende uma boa parte, aliás, uma boa parte mesmo, da comunidade em torno da UFAL e dos estudantes. Mas ele não é único. Temos o Núcleo de Saúde Pública na FAMED, na Faculdade de Medicina. Eu diria a você que temos a Comissão de Qualidade de Vida, a CQVT, chamada CQVT. Eu acho que o C é de Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho da PROGEP, que às vezes realiza nesses eventos algumas rodas de conversa. Agora, nós precisamos acionar esses lugares para que eles cresçam.
Na cidade, por exemplo, nas cidades nós temos, se a gente pensar apenas na Universidade Federal de Alagoas, temos os campi, cada campi vai ter suas estratégias diferentes, né? Seus caminhos diferentes. Essa coisa da inquietação, das dores de cabeça, seja lá do que for, de uma ansiedade que se transforma em ansiedade de desempenho, não vai ser resolvida só com medicamento, na maioria das vezes. Então, não é o psiquiatra, não é o psicólogo, não é o clínico geral só que vai resolver essa questão, tá? Mas pode ser outros atores da mais diferente natureza, desde que esse primeiro passo da autoobservação ele seja dado. Muito obrigada, professora, pela sua participação e pelas suas contribuições tão importantes. Nós esperamos que a sua fala inspire nossos ouvintes a buscar apoio quando necessário e a reforçar que a saúde mental é parte essencial da vida e da docência. Vou deixar você com as suas considerações finais. Primeiro, me colocar novamente à disposição da entidade, da ADUFAL, né? Para a gente poder pensar em ajudar a universidade a construir. Se o que faz uma instituição são as pessoas, tá? Então, essas pessoas todas, elas estão sujeitas aos mesmos paradigmas, às mesmas concepções tradicionais, arcaicas, que precisam evoluir, tá? E aí podemos pensar em algumas estratégias, mas pensarmos em conjunto. E este foi o 5º episódio do Conversa Docente, o podcast da ADUFAL, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Esperamos contar com a sua audiência nos próximos episódios, que vão ao ar a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, nos canais da ADUFAL no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e podcasts da Apple. Não esqueça de avaliar este episódio e compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o Conversa Docente. Até mais!